Bom dia a todos, muita paz, que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. Nós vamos conversar hoje a respeito de mais um dos temas, dos princípios básicos da doutrina espírita, que é o tema Jesus. A benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, em seu livro Primícias do Reino, ela diz: enquanto fulguravam em ouro os raios do astro-rei, banhando a natureza de incomparável festa de luz, foram pronunciadas as últimas palavras, ditas as instruções finais e significativas e delineadas as rotas para as tarefas do futuro. Nimbado por indefinível claridade, ele ascendeu lentamente ante a explosão de lágrimas dos companheiros e as esperanças de redenção pelo trabalho do porvir. A montanha na Betânia diminuía. Os horizontes do mundo se ampliavam e os seus olhos banhavam de ternura o fecundo campo de trabalho, onde as flores do amor deveriam desabrochar, através dos tempos, sob a sua inspiração. Eram os últimos momentos de Jesus em presença material na terra, junto aos 500 da Galileia. Terminava ali fisicamente o seu trabalho de inauguração da era do amor no orbe terrestre. Os tempos em que Jesus esteve na Terra foram momentos inolvidáveis da presença do Cristo fisicamente entre os homens. Ainda hoje, ele continua atraindo, funcionando como um polo atrator cada uma das almas que aqui nos encontramos no planeta, rumo à superioridade, rumo à sublimidade das potencialidades latentes existentes em cada um de nós. Muitos naquele tempo buscaram a Jesus. Muitos o buscaram pelo seu porte majestoso, pela sua imponente aparência, beleza. Muitos o buscaram pelas suas palavras consoladoras, profundas, lúcidas. Outros o buscaram em função da sua capacidade de curar todos os tipos de adoecimento, físicos e espirituais. Mas poucos verdadeiramente o compreenderam no seu tempo. Mesmo os apóstolos, que conviveram com ele de modo tão próximo, tiveram grandes dificuldades em entendê-lo em profundidade, enquanto ele estava no meio deles. Somente depois da partida dele, com o passar dos anos e com a sedimentação das experiências, que os próprios apóstolos passaram a entender e a introjetar de forma mais segura os ensinamentos, as linhas traçadas pelo Mestre, de modo imorredouro. Jesus, ele nada escreveu. Tudo aquilo que nós sabemos foi escrito por seus discípulos, por seus apóstolos. E dos que escreveram, apenas 2 verdadeiramente conviveram com ele. Os outros buscaram relatos daqueles personagens que tiveram contato direto com o Cristo e escreveram aqueles ensinamentos que depois foram escritos para o grego, depois traduzidos para o latim e depois para as demais línguas. É verdade que houveram grandes possibilidades de equívocos nas traduções,
mas a essência dos ensinamentos do Cristo permanecem em cada uma das suas traduções, em cada um dos livros que compõem o Novo Testamento. Na atualidade do mundo, nós ainda encontramos uma humanidade que se arma, que se prepara de modo belicoso contra o próximo. Por isso, mais do que nunca, Jesus atrai para si a responsabilidade de ser o condutor da humanidade para os seus aspectos divinos e profundos que existem dentro de si, fazendo com que o homem se torne verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus, ele foi chamado de diversas maneiras, de diversos nomes. Cristo, Senhor, Filho do Homem, Yeshua, Messias, Rabi, Filho de Deus, Mestre, Profeta, Nazareno, o Verbo, Luz do Mundo, Filho de José, Cordeiro, Pastor. Mas a forma como ele verdadeiramente aceitou ser chamado foi de Senhor e Mestre. Vós me chamais de Mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Mas ele também disse em várias oportunidades, enquanto ensinava: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta verdadeira, eu sou a água viva, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão através de mim. Jesus, quando dizia eu sou, ele dizia com propriedade daquilo que ele estava falando. Porque ser é diferente de estar. Nós, na nossa atualidade de desenvolvimento espiritual, somente poderemos dizer que estamos. Porque nós estamos em processo de evolução. Estamos em transformação gradativa rumo àquela destinação a que todos os espíritos têm, de se tornarem espíritos puros. Jesus, como mais do que um espírito puro, um espírito crístico, ele podia dizer em profundidade e com segurança: eu sou. Tanto que houve um momento em que ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão, um dos pais do judaísmo, existisse, Jesus já era um espírito sublime, já era o governador espiritual do orbe. Porque Jesus não é um espírito superior qualquer. João, o apóstolo amado, no seu primeiro capítulo, ele disse que Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Porque Jesus é o verbo do início da formação do mundo, da terra. O benfeitor espiritual Emmanuel tem a oportunidade de dizer que a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. O que Emmanuel quis dizer é que os mundos que Jesus habitou durante o seu processo evolutivo já se foram, já não existem mais, viraram poeira cósmica. O universo que nós estamos hoje é um outro universo, diferente do que Jesus evoluiu, enquanto ser espiritual que ele tem, que ele é. Porque a idade espiritual de Jesus, nós não somos capazes de conceber. A vinda de Jesus ao orbe terreno é o maior evento de todos os tempos da humanidade. A divisão do tempo histórico na Terra em dois,
em antes de Cristo e depois de Cristo, se faz completamente merecedora do seu valor. Porque foi o fato histórico mais importante de toda a história planetária. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que o grupo de espíritos puros, superiores, se reuniu nas proximidades da Terra apenas por 2 vezes. Quando da formação do orbe terreno e quando da decisão da vinda do Cristo no seio do planeta, enquanto encarnado. Foram 2 eventos grandiosos dessa pleiade de espíritos do qual Jesus faz parte e do qual ele foi eleito para ser o governador espiritual do orbe desde a sua formação. Jesus é o Espírito que conduziu a formação do orbe terreno, predispondo as suas características para que futuramente aparecesse o ser humano, com todas as qualidades e características necessárias ao surgimento da vida e ao desenvolvimento da espécie humana, que é a espécie capaz de conhecer a Deus. Jesus, então, pacientemente, há 4,5 bilhões de anos atrás, já trabalhava na Terra, na formação da Terra. Então, Jesus não é somente um espírito construtor de mundos, senão também o governador espiritual do orbe terrestre, como nos ensina o Espírito Emmanuel no livro O Consolador. Então, os paradigmas humanos não são capazes de explicar a grandeza de Jesus, a realeza de Jesus. Mas o fato é que Jesus veio. Ele poderia mandar emissários para ensinarem as coisas que ele próprio decidiu vir e ensinar. Mas ele quis pessoalmente, através de uma figura simples, de governador do orbe, a nascer em uma manjedoura. É o simbolismo da lição da humildade, como a nos ensinar que a humildade é a primeira virtude que deve ser cultivada por todos aqueles que decidem seguir pelos caminhos do Mestre. A humildade é a virtude que abre portas para o surgimento e aquisição de todas as outras. Então Jesus, ele veio para ensinar, ele veio para exemplificar. Na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos, os imortais nos ensinam que o tipo mais perfeito que Deus nos concedeu para servir de guia e modelo é Jesus. Guia, mostrar caminhos, ensinar a chegar a um destino. E modelo é o paradigma mais perfeito que nós temos. É aquele que nós deveremos imitar no nosso dia a dia, na busca do desenvolvimento das nossas próprias potencialidades. Os ensinamentos de Jesus, por isso mesmo, porque ele é um ser vindo do futuro, da nossa própria destinação. Eles são extremamente atuais, ainda para os dias de hoje e para os dias futuros que nós poderemos vivenciar. Pois que todas as experiências que poderemos ter aqui na Terra estão vislumbradas nos ensinamentos do Cristo no Evangelho. Para cada uma das nossas experiências, Jesus nos trouxe uma conduta, uma solução, uma postura solucionadora para aqueles que desejem acertar pelos caminhos da vida. Então Jesus ele ensinava primeiro pelo próprio exemplo. Aquele que quiser ser o maior de todos, que seja o menor e o servo de todos. Ele, enquanto governador espiritual do orbe, poderia ter a todos o servindo. Mas muito diferentemente do que os líderes governantes do mundo, ele veio servir. Ele veio lavar os pés.
ele veio partir o pão, ele veio servir o alimento, ele veio cuidar dos necessitados. Muito diferentemente dos líderes do mundo que buscam a presença também de outros que são grandes como eles, Jesus tinha preferência pelos pequeninos, pelos sofredores, pelos deserdados e esquecidos do mundo e da sorte. Ele tinha preferência por estes, porque ele era o primeiro consolador. Ele foi o primeiro que veio enxugar as lágrimas da vida, do mundo, de todos aqueles sofredores. Porque os sofredores do mundo são aquelas pessoas que durante esse tipo de experiência abrem mais profundamente os seus corações a receberem os ensinamentos superiores da vida. E Jesus então vinha lançar as sementes das balizas de um mundo novo, um mundo melhor. Então, Jesus era alguém que veio ensinar, e ensinava muito através das parábolas. Por que Jesus se utilizava das figuras das parábolas? Porque as fábulas, diferentemente das parábolas, são histórias que se utilizam como personagens principais os animais. E geralmente tem um cunho na história mais inverossímil. Mas as parábolas não. Elas se utilizam de personalidades, de personagens humanos, em histórias que são verossímeis, que são possíveis. Mas Jesus se utilizava das parábolas para ensinar os assuntos da eternidade, para falar a respeito do reino de Deus, para falar da imortalidade, da transcendência, dos chegados dos tempos, para ensinar a boa nova, que são as boas notícias. A boa notícia é que ninguém morre. O maior drama da humanidade era lidar com a morte. E Jesus então desvendou a morte para nós. A morte não é mais aquela figura assustadora, senão a porta para a transformação, senão a porta para a averiguação de valores maiores, pois que a vida é uma só. Ora, no plano da imortalidade, no plano espiritual, ora no plano físico, vivendo as experiências necessárias. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ensinou Jesus ao doutor da lei. É necessário entrar no ventre materno, assumir um novo corpo, uma nova personalidade, para poder gradativamente esquecer-se de si mesmo e se abrir para novas experiências, novos experimentos, conhecimentos novos, valores diferenciados, que tornem a pessoa um ser humano melhor, mais apto a expressar os seus potenciais divinos. Mas quando ele se utilizava das parábolas, é um método de grande sabedoria, porque a parábola, ela não fere a ninguém. Ela ensina de conformidade com a capacidade de assimilação de cada um. Então, quando as pessoas escutavam as parábolas, cada um tirava proveito daquele ensinamento, de conformidade com o seu grau de entendimento, de conformidade com o seu grau de maturidade e de evolução espiritual. Então, Jesus, ele ensinava de modo particular e peculiar. Quando ele estava em particular com os seus discípulos, ele trazia ensinamentos num nível diferente do que quando ele estava com a grande massa. E principalmente quando ele estava com Pedro, Tiago e João, que dentre os apóstolos naquele momento é os que tinham maior capacidade de expressão de maturidade e espiritualidade. Foram estes três que estiveram nos principais fatos da vida de Jesus. Então, eles ainda receberam outros ensinamentos diferenciados em relação aos próprios apóstolos. Mas o próprio Mestre, ele disse, e nós encontramos isso no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 12. Tenho ainda muito que vos ensinar, mas vós não podeis suportar por agora.
É porque luz demais cega. Então essa luz da verdade sublime do Evangelho, ela haveria de ser trazida gradativamente. Jesus não veio destruir a lei ou os profetas, mas dar cumprimento e continuidade. Esses ensinamentos das leis divinas iniciaram-se com os profetas antigos, com Moisés, mas adquiriram um ápice de evolução nas suas peculiaridades, quando Jesus veio vivenciar o amor. Num primeiro momento, a lei. No segundo momento, o amor. E o Espiritismo, na promessa do Cristo, representa a vinda do Consolador. Eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e Ele então mandará um outro Consolador, que virá relembrar tudo aquilo que eu venho ensinado e trará novos conhecimentos. O Espiritismo chegou no tempo previsto, trazendo a revivescência do Evangelho dos primeiros tempos, mas clareando agora os ensinamentos do Mestre com os conceitos da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, com uma compreensão mais profunda a respeito de Deus, da lei de causa e efeito e de outros temas importantes. O Espiritismo vem funcionar como uma chave fecunda que ajuda a desvendar os ensinamentos que o Cristo trouxe há 2000 anos atrás. Mas Jesus representa o maior amor que o mundo já conheceu. No seu tempo, várias pessoas tiveram a oportunidade do contato com Cristo, mas nem todos atenderam ao seu convite. O vem e segue-me, o vinde a mim, continua sendo a chamada do Cristo, o convite que aguarda dos nossos corações, o despertamento e a boa vontade para ir ao encontro daquele que é a luz do mundo. Porque o convite do Cristo é o agir com base no amor, com base na simplicidade, na gentileza, na fraternidade, com prudência, sabedoria, inteligência, serenidade, discernimento nos diversos lances da vida. É se tornar alguém que no ambiente em que atua faça diferença de modo saudável. A mensagem da Boa Nova, na atualidade, penetra os corações gradativamente. Porque o Evangelho é mensagem que vai sendo recebida lentamente, que vai sendo conquistada coração a coração, um a um, passo a passo. Nos disse o Cristo que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia, nos dando a entender que nenhum se perderá. Todas as almas que estão na dependência do Cristo como condutor, todos alcançarão o patamar de espíritos superiores no tempo devido. Então, a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, no seu livro Luz do Mundo, tem a oportunidade de dizer que a Boa Nova, em sua epopeia, representa a história do homem atormentado, que bate às portas dos céus ansiosamente e recebe a resposta da esperança e do amor, atendendo-o generosamente. A chegada do Cristo na terra é o lenitivo esperado. Quando Jesus cantou as bem-aventuranças, ele veio atender a todos os espíritos que aqui se encontram no mundo. Todos nós que ainda temos a necessidade de cura para os próprios corações, da busca da serenidade para darmos conta das experiências necessárias, de modo a aprendermos, cada um, a levar a própria cruz das experiências necessárias.
A cruz que fará com que possamos ascender em entendimento, em elevação, em sensibilidade. Mas a vinda do Cristo também é um dos projetos mais ousados de toda a história do mundo. Porque Jesus veio lançar no tempo previsto as sementes desse plano de transformação da paisagem humana do planeta. O projeto de Jesus é o de proporcionar a transformação das criaturas de modo íntimo, interior, de todos os seres, gerando então homens novos, pessoas renovadas, seres maduros espiritualmente, que sejam capazes de amar, de doar-se, de se entregarem nas diversas experiências do mundo sem nenhum outro tipo de interesse, que não seja o de se tornarem colaboradores da divindade, onde puderem participar. O objetivo do Cristo é de criar seres fortes, superiores, é de fazer as pessoas melhores hoje do que foram em outros tempos, tornando-se ainda cada vez melhores no amanhã. Essa é a implantação do reino de Deus aqui na Terra, que começa primeiro em um projeto interior. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Nos lembra o benfeitor espiritual Humberto de Campos no seu livro Boa Nova. É um trabalho íntimo que se exterioriza através das atitudes renovadas das criaturas. Mas um reino significa um estado, uma terra governada por um rei ou por uma rainha. Então o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então este reino é a própria intimidade da criatura. E quando se fala reino de Deus, quem está governando é Deus. O objetivo do Cristo é de fazer com que nós deliberadamente aceitemos a governança do Criador na nossa vida. Que cada ato nosso espelhe o desejo do Criador. Nós somente conseguimos entender a Deus de modo mais completo hoje em dia por causa da chegada do próprio Cristo. Porque o Cristo agiu de forma tão perfeita em tudo o que Ele fez, nas suas atitudes, nas suas falas, nos seus silêncios, de modo tão perfeito que Ele foi confundido com Deus. Muitos acham que Jesus é o Deus encarnado. Não, Jesus não é Deus encarnado. Jesus é um espírito crístico, perfeito na sua expressão, que consegue refletir e espelhar a grandeza do Criador em si. Por isso ele foi confundido, mas ele não é Deus. Jesus representa o futuro da humanidade. Um dia, no porvir, cada um de nós será capaz de expressar, através das próprias atitudes, a perfeição que Jesus se fez portador e mensageiro no seu tempo, quanto ele esteve encarnado. Então é um projeto ousado do Cristo, fazer com que cada um de nós espelhe a grandeza do Criador. O reino de Deus é algo interior. Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele não é algo exterior que se encontra em algum lugar, mas ele é algo que pode também se tornar exterior na medida que ali estiverem criaturas que fizeram a conquista do reino de Deus dentro de si. O reino de Deus ele é tomado por esforço, também disse Jesus. Então, quer dizer que, apesar de ser obra de Deus no coração da criatura, requer a nossa cota de participação, a cota da nossa boa vontade. É importante que cada um aceite e busque também por si, porque Deus dará condições, através das diversas situações da vida, de que cada um galgue degraus cada vez mais altos na escala de desenvolvimento espiritual que nós estamos dispostos. Porque a evolução, a lei do progresso, é uma lei para todos os seres.
Nada ficará estacionado por muito tempo. O destino da criatura humana é evoluir, é crescer. E o Cristo veio para nos lembrar a respeito disso, deste potencial latente. Quando ele disse, porque Jesus fazia maravilhas, ele curava pessoas que tinham hanseníase, de um modo que a pessoa recuperava integralmente a sua forma e a sua saúde. Ele recuperava e devolvia a condição de enxergar a quem era cego de nascença, de ouvir de quem era surdo, de tornar a falar quem estava mudo, de liberar de espíritos obsessores. Ele foi capaz de acalmar uma tempestade, de multiplicar pães, de transformar a água em vinho. Mas o principal de tudo foi o de transformar aquelas criaturas que com ele conviveram. Mas ele veio dizer assim: tudo isso quanto eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Falando dessa divindade que nós somos, nós também somos deuses, vós sois deuses, ele disse. Deuses com D minúsculo. Porque nós somos filhos de Deus. Jesus nos ensinou a ver a Deus de uma outra forma. Eu e o Pai somos um. Para falar da sintonia que ele tinha com o Criador. Ele não era um no sentido de ser a mesma personalidade. Ele era um em termos de identidade de interesses. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. O alimento do Cristo é em tudo o que ele fazia e expressava, é agir de conformidade com o desejo do Criador, expressas nas leis divinas. Como espírito puro, ele não daria conta de expressar nada diferente daquilo que não fosse perfeito. Em cada ato, em cada gesto, em cada pensamento, em cada fala, Jesus expressou a sua natureza perfeita. E ele fez isso com o intuito de despertar em nós o desejo de buscarmos o melhor, para que a gente não ficasse muito tempo estacionados nas nossas imperfeições. Jesus é a luz do mundo no sentido que ele ilumina os caminhos que nos conduzem ao Criador, na busca de ligação com Deus. Então é importante assumirmos que Deus é o nosso Pai, assumirmos que Deus tem essa paternidade divina porque nós somos os seus filhos e não deveremos esperar nada menos do que o melhor para cada um de nós, pois que nós somos os filhos do Criador e Jesus veio nos lembrar a respeito disso. Jesus era uma criatura com uma inteligência extremamente diferenciada. Por diversos momentos ele foi testado enquanto ele esteve no mundo. Os doutores da lei várias vezes colocavam ele em situações de teste, para colocá-lo em má situação, para que ele caísse diante das próprias palavras. Mas Jesus agia de modo enérgico e humilde ao mesmo tempo. Ele era simples e brando. Ele demonstrava o tempo todo enorme nobreza, mas com suavidade. Porque Jesus, dentro dessa sua peculiaridade, dentro desse seu magnetismo, ele conseguia expressar polaridades de conformidade com a necessidade da situação. Ora ele acolhia, ora ele agia com energia, ora ele silenciava, ora ele falava, ora ele perguntava, ora ele explicava. Então ele dizia, o Filho do Homem, falando dele mesmo, não tem sequer uma pedra para reclinar a cabeça. Porque Jesus não tinha nada em termos de valores materiais. Ele não tinha uma casa, ele não tinha um carro, na época não era um carro, era uma carruagem, uma biga, ele não tinha um cavalo sequer.
Ele não tinha nenhum bem material do mundo, ele não tinha nenhuma facilidade, mas ele possuía a coisa mais importante que alguém poderia ter. Ele era possuidor dele mesmo, ele se possuía, ele se governava, ele se dirigia, ele tinha total autocontrole diante das situações. Ele tinha uma capacidade única de lidar com as adversidades, dos testes que lhe eram postos. E ele veio então nos ensinar como agir assim. Diante das situações de agressividade, de agressões, como manter a dignidade sem se tornar um agressor também. Diante das situações de teste, como responder de forma inteligente sem se comprometer negativamente com o tipo de resposta que se poderia dar. Então, ele despertou a importância de buscarmos para nós esses valores. Porque aquele que tem afinidade com Deus encontra recursos mais amplos para lidar com a situação. Jesus o tempo todo, ele se colocava em prece. Ora exteriormente para que os discípulos aprendessem como orar. Mas muitas vezes ele buscava também, ora estando com a multidão, mas após esses momentos ele buscava estar sozinho para que ele pudesse ter contato com o Pai. Buscando recursos, energias para levar adiante esse grande empreendimento. Para que ele agisse de modo profundo, assertivo e acertado em todos os momentos. A vinda de Jesus, então, dessa forma, é o momento mais importante de todos os tempos da história do mundo. As tradições do mundo espiritual, elas dizem que Jesus começou a se preparar para a sua encarnação na Terra assim que Moisés trouxe os 10 mandamentos. Foram cerca de 14 séculos de adensamento até que Jesus viesse se materializar naquela manjedoura, assumindo esta personalidade. Amélia Rodrigues, benfeitora espiritual, ela vem dizer no livro Primícias do Reino que o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os píncaros da liberdade. De forma poética, Amélia Rodrigues está dizendo que Jesus, tamanha capacidade de abnegação, abriu mão da vivência dos mundos celestes, porque Jesus é um espírito puro, para vir se materializar em um mundo ainda primitivo como a Terra, grosseiro, onde ainda a encarnação é algo que se faz necessário, mas para poder compartilhar conosco da grandeza, da espiritualidade, das conquistas de que ele se fez através dos próprios esforços ao longo dos bilhões de anos. Porque Jesus então é aquele ser que se apequenou para estar conosco, diminuindo a sua grandeza espiritual, diminuindo a sua luz para não nos ferir diante da sua grandeza. Então, mas ele nunca descartou a sua superioridade moral. Então, a mensagem da manjedoura nos mostra que é possível a alguém, independentemente da sua procedência, da sua humildade, da sua simplicidade ou da sua falta de recursos, agir acertadamente, crescer, se transformar. Então, Jesus, ele é uma pessoa, ele é um homem muito além do seu tempo. Porque tudo aquilo que ele veio ensinar é um conhecimento de um espírito que está na vanguarda da evolução. Então, ele, quando veio nos cantar os seus poemas de amor, de ensinamentos, que foram depois transcritos pelos discípulos, ele veio trazer uma mensagem que atendia principalmente ao coração. Ao coração, porque é a transformação no nosso modo de sentir,
nos capacita para lidar com as diversas experiências do mundo. A lição da cruz que Jesus veio nos ensinar é a lição do assumir as próprias responsabilidades pelas próprias dores, de modo que a gente possa exemplificar, através das nossas respostas, das nossas escolhas, o exemplo do amor, do perdão, da compreensão, da aceitação, mas também das buscas necessárias para darmos conta dessas experiências que nos chegam, nos estimulando sempre ao crescimento, sabendo que tudo na vida passa, tudo é transitório. As dores do mundo são simplesmente estágios necessários na evolução espiritual daquele ser que cada um de nós somos e que deveremos então crescer. E então nós encontramos João no seu capítulo 21 dizendo a respeito de Jesus: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, que se cada uma de per si fosse escrita, cuido que ainda nem o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Porque os evangelhos, eles narram apenas alguns episódios da vida do Cristo, algumas narrativas, e que são ensinamentos que dão para nos preencher para uma existência inteira, para várias existências. Para nós encerrarmos, no livro Homens Notáveis, do benfeitor espiritual Leon Tolstói, através da psicografia de Cirineia e Yolanda Maffei, o benfeitor nos traz um capítulo que se chama Jesus. E diz o benfeitor que amanhecia. E aquela mulher estava naquela praia, aguardando a presença do Mestre. Ela estava desorientada. Há muito ouvira falar do Cristo e haviam-lhe indicado que ali ele estaria. Ela estava imersa em profundas dificuldades e sofrimentos. Mas o fato é que as horas passavam e Jesus não aparecia. E ela dizia de si para consigo: será que me enganei de lugar? Será que não foi aqui que me indicaram? Mas tenho estado com a mente tão perturbada, é bem provável que tenha me confundido. E entre lágrimas de desespero e de desconsolo, resolveu sair dali. Seguia então por aquelas estradas que serpenteavam a Galileia, seguindo sozinha, imersa ainda nos seus pensamentos tormentosos que não a deixavam. Quando lá longe, adiante, ela vislumbrou a figura de um homem que caminhava em sua direção. Vinha com passos seguros e tranquilos, mas ela ficou muito preocupada. Estacou o passo, começou a olhar para trás, para os lados, pensando no que poderia fazer se deparasse com uma desagradável surpresa. Poderia ser um malfeitor. Mas aquele peregrino continuava caminhando em sua direção. Quando ela então ergueu os olhos, e os seus olhos então mergulharam naqueles olhos cristalinos, lúcidos, belos. Agora não mais medo, agora sim tranquilidade, acolhimento. Era Jesus que ali estava. Ele então dirigiu-se a ela dizendo: Miriam, o que desejas de mim? E ela então, tomada de uma esperança muito grande, começou a conversar com o Mestre, começou a falar das suas dificuldades, das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas provas, das suas angústias, e desenovelava histórias que falavam da vida, do sofrimento.
Eram histórias comuns que Jesus já havia escutado milhares de vezes, outras semelhantes. E ela então terminou a sua narrativa e ficou em silêncio, aguardando que o mestre a orientasse. E ele então falava de esperança, falava de paciência, falava de compreensão, falava de perdão, falava de aceitação, falava de amor. E ela então dizia: mas mestre, não, eu desejo ser feliz. E ela pensava: será que este homem tão belo, que diziam maravilhas dele, que ele fazia curas, será que ele não é capaz de me compreender? Porque tudo que eu desejo é ser feliz. Ele nem percebia que era feliz. E ela então saiu daquele encontro desiludida, entristecida. Ele não me compreendia. Os anos passaram. A Miriam da Galileia agora encontra-se encarnada no Brasil, em uma grande cidade, e caminha no centro, junto a uma grande multidão de pessoas, ainda atormentada, ainda presa aos pensamentos de dor, de desilusão, de sofrimento, buscando nos sortilégios da vida, em diversas experiências afetivas, o encontro com a felicidade que ela ainda não se deparou. Quando de repente, imersa no grande cidade, ela levanta os olhos e se depara com dois grandes olhos cristalinos em um grande outdoor. Embaixo havia uma frase que dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquela mulher então é tomada por um sentimento de nostalgia, de saudade. E ela fica pensando assim, que tudo poderia ser diferente. Ela só não sabe como. E então, neste momento, ela ouve intimamente uma voz que lhe pareceu tão conhecida. Continue vivendo as suas experiências, continue buscando, até que você aprenda a maior lição da vida. Eu estarei te aguardando. A lição do amor. A experiência do Cristo é a lição do amor. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. O ensinamento do Cristo é o ensinamento do amor. Muita paz para todos, fiquem com Deus, até a próxima vez.